Pessoal, então vamos lá, a correção do simulado número 5, simulado Enem, certo? E que vocês estando aqui, acredito eu que vocês querem ver talvez aquelas questões que vocês tenham errado. Também saliento que vale a pena assistir o vídeo até o final, principalmente pelo fato de tentar compreender a minha forma de resolução dessas questões. Então, muitas vezes vocês podem ter acertado a questão, mas daqui a pouco vale a pena ver assim, tá, mas como é que o Rafael foi corrigir essa questão? Ah, e tu assiste lá, ele fez assim, eu fiz diferente, e ambos chegamos à mesma resposta. Beleza. Mas é sempre bom dar uma conferida, certo? Então vamos à questão número 1. Questão número 1, ele, lembrando que se são questões de Enem, tem uma contextualização, então essa ali contextualiza em relação aos óleos de cozinha, falam em relação à produção, né, a molécula de ácido graxo, que esse índice é medido pelo índice de iodo, e quanto maior, e aqui vem algumas informações no texto, né, quanto maior, deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui, ó, quanto maior for o grau de insaturação da molécula, maior o índice do iodo, tá? Então, o que que isso significa? Significa que se eu tenho mais duplas, eu consigo ter um maior índice do iodo. Aí ele vai, depois disso, definir que é essa qualidade do óleo de cozinha. A partir disso, ele te dá diferentes estruturas dos ácidos carboxílicos e diz embaixo, dentre os compostos apresentados, os dois que proporcionam a melhor qualidade para os óleos de cozinha são. Então, se a gente entende o contexto da questão, a gente vai achar quais são esses ácidos que apresentam as ligações duplas em maior quantidade, que vai ser, então, o ácido linoleico, não tem como riscar aqui, deixa eu ver se tem que botar um desenho aqui, o ácido linoleico aqui, ó, esse aqui, porque tem aqui as duplas, né? Dá para deixar aqui assim em azul para a gente dar uma olhada. E também o linoleico, né? Esse cara aqui, ó. Ó, esses dois aqui, que são aqueles que têm as duplas. Então, era uma questão fácil, ao mesmo tempo em que envolvia a interpretação do texto, né? É bem típica de Enem. Grau de dificuldade, acho que é uma dificuldade fácil, uma questão fácil. Questão 2 fala da sacarase ou a invertase. E aí ele te descreve sobre o que acontece com isso no intestino, que a sacarose é um monossacarídeo, que, né, que vem da junção de dois monossacarídeos, glicose e frutose, te dá a estrutura da sacarose e aí ele te apresenta informações de solução. Diz que são dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Então, essas são informações que a gente vai ter que usar. Esta aqui, incluindo a sacarose. Ó. E depois diz que observou-se que a cada 100 minutos da reação, a concentração de sacarose era diminuída pela metade. Então, se eu tivesse que fazer essa prova, eu faria assim, eu ia arriscando as informações numéricas e depois mais informações que eu julgasse importantes. Aí ele te dá as massas da tabela e diz qual é a concentração de sacarose depois que passou 400 minutos do início da reação de hidrólise. Então, eu tenho que primeiro ver o seguinte, eu não tenho mol, eu vou ter que transformar essa massa de 171 para mol. Mas, lembrando, eu tenho esse valor e 500 ml, e eu tenho que apresentar isso por litro. Ah, mas como que eu sei que é por litro? Porque as unidades aqui embaixo, todas estão em 1 litro. Então, se eu tenho 171 em 500, eu vou ter 342 gramas em 1 litro. Rafael, mas 342 gramas não é a massa de um mol? É. Como é que eu sei que isso é a massa de um mol? Porque eu já decorei que a massa da sacarose, CC12H22O11, essa aqui, ó, turma, ela é 342. Por isso que uma questão do Enem vai te fornecer os valores das massas padrões. E eu vou ter que fazer 16 vezes 12, umas vezes 22, né, 16 vezes 11 e 12 vezes 12, né, que é o carbono, e isso indica que 342 gramas vai ser a mesma coisa que 1 mol. Então, o que significa que eu tenho essa quantidade por mol. Só que aí
eu vou ter sempre que fazer esse cálculo que a questão disse, né? Ó, observou-se que a cada 100 minutos a concentração cai à metade. Só que eu tenho que fazer isso em 400 minutos, então eu vou ter que fazer a metade da metade da metade 4 vezes. E ao fazer isso, eu faria 1 mol por litro, que é o que eu tenho, divididos por 2, isso dá 0,5, divididos por 2, isso dá 0,25, tranquilo? Divididos por 2 é a terceira vez, isso daria 0,125, divididos por 2, isso daria 0,0625. 0,0625, em notação científica, é a letra B. 6,25 vezes 10 a menos 2. Tá? Então, eu tive que operacionalizar a questão e dividi-la em 4 vezes, porque são 400 minutos. A cada 100 minutos cai, né, cai a metade. Então, eu tenho que fazer isso por 4 vezes, 4 processos, para a gente chegar nessa resposta. É uma questão boa? Na minha opinião, sim. É uma questão fácil? Na minha opinião, ela é média. No contexto geral do Enem, ela poderia ser considerada difícil, porque ela é uma questão de soluções, envolve fazer a solução por litro, transformar para mol e depois ainda entender a questão. Uma boa questão. Questão 3, termoquímica. Temos a reação, temos as entalpias de ligações e eu tenho que fazer apenas a operação matemática para calcular o ΔH dessa reação. E como é que eu faria? Simplesmente contando as ligações antes e depois da seta, e depois tentando simplificar e, consequentemente, substituindo os valores. Como que eu faço? Primeiro eu conto. Conto as ligações. Cadê a minha caneta? Eu vou contar todas as ligações antes da seta. Eu tenho C dupla C, uma ligação, ela está aqui. Eu tenho a ligação C com H, que são 6 hidrogênios, então são 6. E eu tenho a ligação C com C uma vez só, e eu tenho a Cl com Cl uma vez só. Do outro lado, eu tenho C com H, e eu tenho também 6 vezes esse C com H. Eu tenho C com C 2 vezes, eu tenho C com Cl 2 vezes. Depois que eu contei todas as ligações, eu começo a simplificar ligações iguais em lados opostos. Essa eu vou cancelar com essa, porque elas são iguais e estão em lados opostos. Eu posso cancelar uma ligação C com C simples com as duas do outro lado, deixando apenas uma. E as outras eu não posso cancelar, porque elas são diferentes. Depois disso, eu vejo o valor de cada uma. C dupla C é 146 aproximadamente, CL é 58. Esse lado, então, é o ΔH dos reagentes. E isso totaliza essa soma, que vai dar 200, aqui dá 4, 204. 204. Do outro lado, esse aqui eu já tinha cancelado, eu não preciso olhar. A ligação C simples C é 82,9 e C com Cl é 78,2. Aqui eu multiplico, dá 156,4 e esse lado vai ser o nosso ΔHP. Se eu somar isso aí, eu vou usar a calculadora para a gente ganhar tempo. Deixa eu fazer o cálculo aqui, para a gente não perder tempo. Deixa eu botar aqui 78,2 vezes 2. Muito bem. E somado com 82,9. Beleza. 239,2. Tá bom. 239,2. Agora que eu tenho todos os valores de energia antes e depois da seta, eu vou finalizar a questão. O ΔH da reação é pegar a energia dos reagentes e diminuir dos produtos. Então, é 204 menos 239, que vai dar aproximadamente 35, letra B. Esse processo, pessoal, ele é muito tradicional, ou na prova do Enem ou na prova da URGS. Então, é sempre importante dizer, vocês precisam treinar esse tipo de questão. Combinado? Questão 4, questão de aplicabilidade de conceitos e fala um contexto bem específico, né? Então, tem a ver com
principalmente cinética ou combustão incompleta ou completa. Ele te diz, antigamente tinha lugares de invernos rigorosos que acendiam fogueiras ou lareiras, e, né, enfim, para se aquecer. E aí ele botou o risco de um uso desse recurso ocorrer quando as pessoas adormeciam e antes de apagar totalmente a fogueira, o que poderia levá-las a óbito, mesmo sem ocorrência de incêndio. Qual é a principal causa disso? É a produção de fuligem? Não, porque fuligem gera e tal, mas a pessoa não vai morrer. Liberação de calor intenso? Não. Consumo de todo o oxigênio? Muito improvável, porque o ambiente é grande e se consumir tudo, o fogo iria apagar. Geração de queimaduras? Tampouco, e sim, é a geração do monóxido de carbono quando a reação queima de forma incompleta. Lembrando, o monóxido, ele desloca o oxigênio do nosso cérebro e isso causa um desmaio e, consequentemente, falta de oxigenação cerebral. Se não oxigena o cérebro, vem a óbito de falência, né, da questão cerebral. Tá? Então, tá aí. Questão fácil, na minha opinião. Questão 5. Questão 5, química orgânica. Fala toda uma contextualização da função hepática, te contextualizou tudo, te deu moléculas enormes, mas a pergunta é direta e reta. Quais são as funções que são comuns em todas as substâncias apresentadas acima? E aí tu tem que procurar. Essa é uma modalidade que vem sendo cobrada ano após ano na prova do Enem. E eu tenho que olhar. Aqui tem o éter, aqui também tem, aqui também tem, e aqui também tem. Ah, e nessa aqui também tem. Então, observando essas 5 moléculas, eu consigo concluir que a função comum é um éter. Não tem muito aqui, é memorização e atenção. E a questão está resolvida. Questão 6. Também é uma questão de ciências da natureza, né? A pessoa vai tentar procurar aqui conceitos e não é bem por aí. Aqui é uma habilidade de reconhecimento da situação descrita do CO2. As grandes quantidades de carbono às quais o texto se refere, né, que antes estavam estocadas na litosfera, estão sendo liberadas na atmosfera por meio de quê? O que faz esse CO2 sair? Né? O que faz essas moléculas serem desprendidas? Pela queima dos combustíveis fósseis. Esse é o nosso problema atual. A nossa geração vive isso sempre. Então, eu consigo liberar esse carvão e esse carbono que estava retido na litosfera pela queima dos combustíveis fósseis. O nosso grande problema não é o desmatamento, porque isso não vai liberar CO2, e sim não vai reter o CO2 pelas árvores. Tá? Então, por isso que não poderia ser a letra E. Questão 7. Questão 7, ela é de misturas de solutos diferentes. Ah, mas como que tu sabe isso de forma rápida? Se eu passo os olhos na questão, eu vejo que aqui eu tenho um soluto e aqui eu tenho outro. E eles não são da mesma substância. Bom, então eu tenho uma mistura de solutos diferentes. E a pergunta da questão é qual é a concentração dos íons cloro dentro dessa mistura? Bom, a gente não pode esquecer que é M1V1 mais M2V2 resultará em M3V3. Então, eu vou pegar os valores fornecidos ali e vou aplicar a fórmula e deu. Então, por exemplo, o primeiro volume é 200 ml, vezes a concentração de cloreto. Esse 0,2 é de cloreto de magnésio, então eu tenho que multiplicar pela atomicidade 2. Isso dá 0,4 e eu fecho parênteses, essa é a solução 1. Mais, o volume da 2 é 800, a concentração é de 0,4, mas eu tenho de novo 2 cloros aqui, então a atomicidade é 2, eu vou multiplicar isso por 0,4, dá 0,8. Fecha parênteses, igual volume final, a soma dos 2 volumes adicionados, vai dar 1.000. 1.000 aqui. E a concentração de cloreto é a pergunta da questão, concentração molar de cloreto. A minha concentração tem que ficar mais próximo daquela substância que entrou maior quantidade de volume, então ela tem que ficar mais próximo de 0,8. Tudo acima de 0,8 não é, então não pode ser a E, não pode ser a D. E muito próximo do 0,4, né? A letra A não pode, porque 0,36 é abaixo do mínimo, e o mínimo é 0,4.
Então, lembrando que mistura a gente tem que ficar entre os valores das concentrações adicionados, teria que ficar entre 0,4 e 0,8, ou seria B ou seria E, tem que ser a letra C, porque entrou muito mais dessa substância 0,8. Se tu for aplicar na fórmula, tu vai chegar nessa resposta também. Não tem problema, tá? Então, tu vai calcular isso aí, vai dar aqui 200 vezes 0,4, é 40%, é 80, que eu vou somar com 80% de 800, então vai dar, se eu vou tirar isso, dá 160, então dá 640 igual a 1.000 vezes a concentração de cloreto. Logo, a soma dá 720 divididos por 1.000, e a concentração molar de cloreto é essa divisão, 0,72. Eu acho uma questão técnica, não é uma questão difícil, mas a gente tem que cuidar da atomicidade. É uma questão que dá para viabilizar um acerto bem tranquilo aqui. Questão 8. Questão em que tem uma reação química, ele te descreve que ela é uma transesterificação, a produção do biodiesel, e depois disso ele diz, a ausência de água no meio reacional se faz necessária por quê? Entre aspas, ele quer saber por que quando eu faço a transesterificação, eu devo retirar a água dessa reação. Isso tem um nome específico, tá, pessoal? Quando eu tenho um éster, e eu tenho água junto com éster, ele sofre hidrólise, que é a quebra desse éster pela ação da água. E aí eu preciso sempre remover a água para que esse éster não sofra a hidrólise. E é por isso que a letra E é a resposta. Eu tenho que retirar a água para evitar a hidrólise desse éster no meio reacional. Né? Então eu tenho que remover, porque o sabão é sabão em barra, eu tenho que tirar essa água dali. Tá? Então, lembrem sempre, eu consigo destruir um éster numa reação de esterificação ou de transesterificação adicionando água. Então, se eu quero manter ele na forma de um éster, eu tenho que remover a água do ambiente. Essa questão bem técnica, mas ou a pessoa dominava ou não tinha muito o que fazer nela. Questão 9. Descreve que o assunto é propriedades coligativas. Eu percebo que tem a ver com membrana semipermeável, porque ele descreve que tem a MS. MS significa aqui pelo texto membrana semipermeável. E eu tenho soluções com diferentes concentrações de um lado e do outro. E com o tempo tende a se equilibrar. Com isso, ele pergunta, a maior diferença de pressão osmótica entre os meios irá ocorrer com qual solução abaixo? Então, a primeira é, eu tenho NaCl 1 mol por litro de um lado. Qual é a solução? Então, não sei qual é a solução que tem que estar no B para que tenha maior diferença de pressão osmótica. Bom, eu tenho que escolher uma que tenha maior concentração de íons. Lembrá-los que sacarose é um íon, glicose é um íon, e os demais a gente tem que calcular. Na é 1, nitrato é 1. Então, são 2 vezes 1 mol, dá 2. Nos de baixo eu não mexo, só que aqui é 1 vezes 2 dá 2. No quarto, que a resposta correta é 2 mols, só que nitrato de alumínio são 4 íons, vezes 2 totalizam 8 mols de íons, e o nitrato de cálcio são 3 íons, vezes 2 mols, dá 6 mols. Então, na verdade, a resposta tem que ser letra D. Aquela que gera maior quantidade de mols de íons será aquela solução que terá, né, comparado com a solução A maior diferença de concentração, e isso gerará a maior diferença de pressão osmótica. Questão 10. Fala de uma questão tradicionalíssima na prova do Enem, que é a questão de solo. Solo, pessoal, a gente já tem que entrar para uma questão pensando que o pH do sistema ele vai ser ácido e isso não é bom para o solo e eu tenho que agir nesse solo para aumentar essa acidez. E é isso que o texto fala. Ele diz que o ideal é que para um plantio a acidez do solo seja aumentada. Desculpa, assim, aumentar o pH, logo diminuir a acidez. Ele diz, ó, o intuito de diminuir a acidez do solo, logo aumentar o pH. Com isso, uma prova tradicionalmente exige que tu saiba qual substância adicionar para isso acontecer. Logo, a resposta tem que ser sempre carbonato de cálcio ou
óxido de cálcio, que são as duas mais relevantes, mais tradicionais na prova, o CaO ou o carbonato, que, no caso do carbonato, ele é um sal com característica básica. E o óxido de cálcio é um óxido de característica básica. Sendo assim, essa é a resposta. Cloreto, se tem cloro, é um sal ácido ou neutro, não poderia ser. Cloreto, de novo, não pode ser. Sulfato sempre vem de um ácido forte, então, na pior das hipóteses, é um sal ácido ou neutro. E nitrato também, o NO3 também vem do ácido nítrico, que é um ácido forte, não pode ser. Então, tem gente aí careca de saber sobre isso, e é uma questão boa de prova do Enem. Questão 11. Fala de acender a fogueira, fala de lascas, pedaços finos de madeira, logo eu consigo perceber rapidamente que é uma habilidade de cinética. Ele gostaria que vocês dominassem um pouco mais sobre cinética. E aí, ele pergunta o que aqui embaixo? Deixa eu ver aqui. A reação de combustão por meio dessa técnica se torna possível devido ao quê? O que faz essa reação ser mais rápida? Letra D. Maior área de contato entre os pedaços de madeira que vão absorver energia ao serem atritados. Então, a reação vai ser mais rápida. Letra A, fornecimento de energia de ativação obtida pelo atrito. Bom, isso vai acontecer de qualquer forma. Letra B, maior concentração em grama por litro de lascas, cascas, lascas e pedaços de madeira. Não, porque eu estou mexendo em tudo. Tá? Então, a resposta para o que a questão exige fala de tamanho, fala de pedaços, então isso tem a ver com área, não concentração. Não pode ser letra B, não pode ser, de novo, ali a letra C, porque, na verdade, eles diziam, letra C, ocorrência de uma reação não espontânea. Não, na verdade, ela vai ser espontânea, só precisa de uma energia de ativação. E aí, fato que as cascas de lascas secas são comburentes. Não, elas são combustíveis, porque eles são os que vão ser queimados. Então, tá aí, letra D na questão 11. Questão 12 fala de plásticos, etanol, cana-de-açúcar, e te descreve uma baita contextualização para fazer o polímero verde, o polímero chamado de polietileno verde, que vem de uma matéria-prima renovável. E aí ele diz, a etapa que permite separar o etanol de resíduos líquidos para a produção do bioplástico é o quê? Eu tenho que tirar esse etanol. Ele é um álcool. Então, como que eu tiro o etanol de algum lugar? Destilação. É tirar de um lado e botar deste lado. Então, o álcool sempre num processo, sempre é obtido pela destilação. Tu tira ele da mistura. Sor, mas essa questão caminhava para polímeros, biopolímeros, mas a habilidade que a questão queria seria de separação de misturas, Rafael. Sim, uma ótima questão, na minha opinião. Porque ela contextualiza, te enrola por um caminho e no final ele te dá a resposta em outra habilidade bem diferente. Questão 13, questão que tem equilíbrio. Como que eu sei que é equilíbrio? Porque eu tenho dois gráficos que eles se mantêm constantes. E aí ele te pergunta qual é a constante do sistema 1 e do sistema 2, em que ele te descreve o que acontece. Então a gente vai ter que calcular esse equilíbrio. Vou fazer o primeiro equilíbrio, o K1. Ele diz aqui, ó, no primeiro experimento, eu usei, né? Então, quer dizer, o meu primeiro experimento é o da esquerda, que é A e B. O A formou o B e ele diz que no início eu tinha 0,5 do A, mas ele diz que 80% desse reagente é convertido em B. Bom, 10% é 0,1, né? 10% é 0,1. Então, sobrará 20%. Lembrando, 10% é 0,1? Não, desculpa. 10% é 0,05. 20% é 0,1. Então, se 80% vão reagir, vão desaparecer, ou vai desaparecer 80% desse 0,5. Vai desaparecer 0,4. Permanecerá na forma de A 20%, 0,1. Esse 0,4 vai ser o que aparecerá no B, porque é 1 mol de A para 1 mol de B, e ficará 0,1. Estes são os valores em verde que eu vou usar na constante. Lembrando, é produto divididos por reagente. 0,4 divididos por 0,1 é 4.
e acabou a questão, porque só tem uma opção sendo 4. Se a gente fosse fazer a mesma coisa para o sistema 2, a gente faria isso, só que ele diz que parte de 0,4, só que 20% se converte a Z, a produto. Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que vai ser 25% que vai ir para o outro lado e 75% permanecerá na forma de reagente. E aí eu vou chegar em 0,33, fazendo essa mesma lógica matemática. Então, se cair no Enem esse tipo de questão, ela é considerada difícil, tá, pessoal? Porque tem a ver com equilíbrio, tem a ver com a fórmula de produto e reagente e com o entendimento que no equilíbrio sempre sobrará alguém nos reagentes e formará alguém nos produtos. Questão 14, pH. Te descreve o pH de substâncias, mas te contextualiza de um jeito diferente. Ele diz assim: o esmalte dos dentes é constituído de hidroxiapatita, que é um mineral que sofre desmineralização em meio ácido. Aqui está o comando. Ele está te dizendo que o teu dente vai ser oxidado, consumido, a hidroxiapatita, se o sistema for ácido. Então, ele diz, das bebidas da tabela, qual é aquela com menor potencial de desmineralização dos dentes? Logo, ele está te dizendo, entre outras palavras, qual delas é a menos ácida, já que o sistema, sendo ácido, desmineraliza o dente, destrói o dente. Bom, então é o chá. Letra A, porque o pH dele é o mais elevado entre todos. Esse tipo de abordagem na prova do Enem, para vocês, deveria ser uma condição fácil, tá, pessoal? Ler com atenção, pH é tradicional e a gente tem como mandar muito bem. E chegamos à nossa última questão, que, de acordo com o texto, fala e contextualiza sobre o bafômetro e diz que a indicação e detecção é pela modificação da coloração, né, de dentro do sistema. Então, ela é uma coloração amarelo-alaranjada e, devido ao dicromato, o final vai ser verde-azulada. E aí o alaranjado é esse cara da esquerda, o verde-azulado é o cara da direita. E aí ele diz, a mudança de cor que ocorre no bafômetro descartável em consequência do quê? Aí tu vai ter que ver e tentar entender o que acontece, o que há dentro dessa molécula que a cor é laranja e dessa molécula que a cor é azul. Qual é a substância em comum dentro? Aí tu vai dizer que é o CR. Existe CR aqui e existe CR aqui. E o que muda? O NOx dele muda a carga dele. Então, para quem esqueceu o que acontece, Cr2O7, se eu for fazer o NOx, isso é menos 14, isso é 0, potássio é 1, isso é 2, isso é X. O X é 12, como tem 2, o NOx de fato é 6 positivo. Então, o CR tem NOx 6 antes da seta. Agora a gente vai ter que repetir isso para ele depois. Cr2, SO4, 3. Quando eu tenho parênteses, eu tenho uma questão mais fácil. Aquele número que está embaixo, ele pertence ao metal, e esse número que está embaixo pertence ao grupo SO4. Então, na realidade, o crômio, antes da reação, ele era mais 6. Depois da reação, ele será mais 3. Então, houve uma diminuição do NOx. Se diminuir o NOx, ocorre uma redução. E a resposta é a letra A. Ocorre a redução no crômio e, ao reduzir o crômio, há a modificação dessa coloração e, consequentemente, indicação se houve, então, consumo de bebida alcoólica. Se mudou, aconteceu o consumo. E essa é uma questão de NOx bem interessante, tá? Um jeito diferente de cobrar ela. Sendo assim, a gente chega ao final aqui, ó, da correção comentada aqui de todas as questões do simulado 5. Espero que vocês tenham ficado até o final. Eu não sei quanto tempo deu, mas tem geralmente ficado em torno de 30 minutos. E tudo certo. Não percam os próximos simulados com as próximas correções. Certinho? Abração, beijo, vamos embora, que logo mais os vestibulares estão aí. Tchau, tchau.